Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando mais uma semana do Eu, Você e a Bíblia. Eu estou aguardando a sua chegada aqui para a gente iniciar o nosso encontro de hoje. E hoje nós vamos trabalhar 3 capítulos direto. Não tem como a gente trabalhar esses capítulos separados, ok? Então hoje nós vamos passar aí pelo capítulo 43, 44 e 45. Embora sejam 3 capítulos, tenha muita narrativa. É todo um conjunto histórico só, ok? Então não tem como a gente fazer isso diferente. Estou aguardando a sua chegada por aqui. Vamos ver aí quem é que está entrando. Olá, Norma, bem-vinda. Quem mais está aqui? O José Prado. Olá, José Prado. Bem-vindo. Olá, Arlindo. Que bom que vocês estão por aqui. Olá, Norma. Boa tarde para você também. Estamos juntos aqui. Nossa, aqui tá um baita de um calor, acabou de dar um maior pé d'água aqui, mas agora diminuiu a chuva, parou os trovões, os raios. Eu espero então que isso não atrapalhe a nossa live de hoje. A gente tem uma boa transmissão, é o que eu espero em nome de Jesus. Olá, Fabiana Guzmão, bem-vinda. Saludo, oh, José, saludos desde Brasil. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Olá, Arnaldo, bem-vindo. Olá, Sônia Chiurco, bem-vinda. Se o Zé estiver aí com você, dá um abraço meu para ele. Boa noite, Arnaldo. Estamos aqui aguardando o pessoal ir chegando para a gente iniciar a nossa semana do Eu, Você e a Bíblia. Nós vamos dar uma avançada porque hoje nós vamos trabalhar com 3 capítulos direto, 43, 44 e 45. Então a sua tarefa depois é ler cuidadosamente esses capítulos, porque obviamente eu não vou poder lê-los aqui com você, ok? Mas eu preciso trabalhar todos esses 3 capítulos juntos, porque eles são um conjunto, uma unidade, um só assunto, então não dá pra gente separá-los. A Bíblia não é separada originalmente por capítulos, né? Isso aí foi uma invenção tardia. Mais tarde os copistas criaram os versículos e os capítulos para facilitar a memorização das escrituras. Ajuda em umas coisas e atrapalha em outras. Olá, Simone, bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente. Olá, Márcia Amaral, seja bem-vinda também. Olá, Suzy, meu amor, entrando aí também para acompanhar a nossa primeira live dessa semana que se inicia do Eu, Você e a Bíblia. Olá, Ana Kelly, bem-vinda. E aí, as meninas continuam viajando? Continuam passeando? Vamos aguardar mais uns minutinhos aqui para a gente poder orar e então iniciarmos de fato os nossos comentários do texto de hoje. Então vou falar mais uma vez para você que entrou aí depois. Hoje nós vamos abordar um conjunto todo de 3 capítulos, capítulo 43, 44 e 45. Ok? Nós vamos trabalhar todos esses capítulos juntos, porque eles tratam de um mesmo assunto. Não vai dar para a gente ficar separando eles, porque vai gerar um pouco de confusão desnecessária. E a cada dia eu vou ter que ficar retomando os capítulos anteriores. Então nós vamos trabalhar juntos. Olá, Cristina, bem-vinda. Tudo bem com você? Olá, Valquíria. Seja bem-vinda ao Eu, Você e a Bíblia. Hoje nós estamos trabalhando com Gênesis,
Gênesis capítulo 43, 44 e 45. Até quando você vai fazer as lives? Pois é, eu vou fazer até essa semana. Semana que vem eu viajo para o Bootcamp no Paraná, então já não vai dar mais para fazer. Olá, Sônia Casais. Então, se a gente fizer assim, hoje nós vamos ver 3 capítulos 45. Amanhã é terça, nós vamos ver o 46. Quarta, o 47. Quinta, o 48. Vai ficar faltando 2 capítulozinhos para a gente terminar. Vamos ver, quem sabe eu consigo juntar eles aqui para a gente dar conta de terminar tudo esse Gênesis ainda essa semana, né? Vamos ver. Aqui estamos todos bem também, Cristina. Estamos aqui na expectativa das coisas. Mas depois as lives voltam, né? Não sei, o que vocês acham? Acho que deve voltar? Não cansaram ainda, não? Vão continuar comigo aqui? Olá, Janaíne, bem-vinda. Olá, Viviane, bem-vinda. Olá, Cleison. Seja bem-vindo também. Priscila Moraes, eu acho que é isso. Seja bem-vinda. Qual seria o próximo estudo? Ainda não pensei nisso, Arnaldo. Mas estou pensando em voltar para o Novo Testamento. Estou bem inclinado em fazer Hebreus. Mas eu tenho usado Hebreus nas nossas devocionais pela manhã, né? Então não tenho muita certeza ainda. Olá, mãe, tudo bem? Seja bem-vinda. Aí, a dona Sirlene, essa Sirlene 1642 é minha mãe, acabou de entrar aqui. Muito bem, gente, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo final de semana que o Senhor nos deu, queremos te agradecer por esse novo dia que o Senhor está nos dando. Nós queremos, ó Deus, continuar suplicando por sua misericórdia, por sua graça, por sua bondade, por seu poder, intervindo em toda essa situação que tem sido gerada por esse vírus, ó Senhor, chamado Covid-19. Nós o amaldiçoamos agora na autoridade do nome de Jesus. Vírus Covid-19, morra em nome de Jesus, enfraqueça e vá perdendo o seu poder, vá perdendo a sua força. Na autoridade do nome de Jesus, nós ministramos saúde para a vida de todas aquelas pessoas que estão que contraíram esse vírus e que estão lidando com ele, lutando com ele. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que o Senhor fortaleça o organismo das pessoas para que eles tenham resistência e possam combater esse vírus, ó Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a bênção do Senhor sobre todos os medicamentos, todos os processos terapêuticos que são usados. Eu quero colocar aqui de uma maneira muito especial diante do Senhor agora a vida do nosso irmão Nelson. Pai, em nome de Jesus, que os seus pulmões sejam fortalecidos agora, em nome de Jesus. Pulmões do Nelson respondam ao tratamento, em nome de Jesus. Fortaleçam-se, em nome de Jesus. Sabemos que ele é uma pessoa que está dentro desse quadro de risco, Senhor, mas suplicamos por uma intervenção da tua parte. Ao mesmo tempo pedimos, ó Deus, que o Senhor traga tranquilidade e paz ao coração da nossa querida Ismênia e de toda a sua família, Senhor. Nós oramos aqui por qualquer outra pessoa que tenha contraído esse vírus e que esteja nesse momento com esse vírus no seu corpo, na autoridade do nome de Jesus, que a imunidade das pessoas aumentem e que elas possam, Senhor, combater e vencer esse vírus. Senhor, nós também pedimos em nome de Jesus que o Senhor incline o coração dos poderosos, daqueles que
estão se aproveitando de toda essa situação e não liberam medicamentos adequados, não concordam, Senhor, com tratamentos que possam realmente produzir um efeito de cura mais rápido na vida das pessoas. Em nome de Jesus, mais uma vez, Covid-19, morra. Em nome de Jesus, nós não aceitamos a tua influência e o teu poder sobre a nossa vida, sobre os nossos queridos, nossos familiares, sobre as pessoas de uma maneira geral. Em nome de Jesus, Senhor, dá ordem aos teus anjos para que eles corram com fogo que vem do céu sobre a terra, matando esse vírus, ó Deus, dizimando essa praga, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós também pedimos que o Senhor frustre os planos, as más intenções, as agendas ocultas dos governantes, dos políticos, ó Senhor, que querem simplesmente se aproveitar de toda essa situação, que falam que estão preocupados com a vida das pessoas, mas têm apenas interesses políticos, interesses econômicos por detrás. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu também coloco aqui a vida da Yoko, ela vai passar por uma cirurgia amanhã. Nós abençoamos, ó Senhor, em nome de Jesus, essa cirurgia, abençoa os médicos, que seja um sucesso a cirurgia, Senhor, que ela promova restauração, saúde plena, novamente sobre a vida da Yoko, em nome de Jesus. Eu oro aqui por qualquer pessoa que esteja aqui na nossa live, que esteja lidando com algum tipo de enfermidade, seja física, seja emocional, libera cura, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Enfermidade, cesse na autoridade do nome de Jesus. Câncer, se desfaça na autoridade do nome de Jesus. Erisipela, se desfaça na autoridade do nome de Jesus. Toda dor nas articulações, na lombar, em ombros, joelhos, sejam regeneradas agora. Cessem agora, na autoridade do nome de Jesus. Colunas sejam refeitas agora, na autoridade do nome de Jesus. Restauradas plenamente, na autoridade do nome de Jesus. Ansiedade, cesse agora, na autoridade do nome de Jesus. Pessoas que estão sendo dominadas pela ansiedade, que sentem o coração apertado, dificuldade em respirar, mas não por causa do pulmão, mas por causa da ansiedade. Agora, libertação na autoridade do nome de Jesus. Cesse agora, na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, nós abrimos a tua palavra e nós pedimos que o Senhor fale conosco. Nós precisamos de ti. Precisamos da tua direção, precisamos da tua revelação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Cecília, bem-vinda. O João falando para eu voltar, sim. Eu voltei agora para ficar. Não é essa volta que você quer, né, João? Deus abençoe você, meu querido. Fala, Ian. Boa noite, meu brother. Amém, aleluias. Valquíria, bem-vinda, amém. Selma, seja bem-vinda também. Abraço para você e todos aqueles que estão aí na sua casa. Então, muito bem, gente. Vamos lá. Entraram várias outras pessoas, eu vou falar de novo aqui. Abre a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 43. Nós vamos olhar hoje o capítulo 43, o capítulo 44, o capítulo 45, porque ele é um conjunto. Aquilo que está acontecendo aqui está tudo unido. Então nós vamos trabalhar esses 3 capítulos juntos, ok? Não dá pra gente separar. Então o capítulo 43, no capítulo 42 os irmãos de José foram até o Egito para comprar comida. José, então ele usa lá uma estratégia, um plano para se vingar dos seus irmãos. Ele está muito irritado com eles, e ele usa da sua autoridade, do seu poder, mas ele é um homem de Deus, ele tem um relacionamento com Deus, e logo o coração dele é quebrantado diante de estar com seus irmãos, ok? E José então começa a travar uma luta interna, uma luta interior aí nele, entre querer exercer, né, sua influência sobre a vida dos seus irmãos lá, se vingando deles, e
e, por outro lado, acolhê-los, ok? Então, José, ele quer ver o seu irmão Benjamim, ele então ele diz que ele não acreditava naquilo que aqueles homens estavam falando para ele, achava que eles eram espiões. José usa da sua autoridade e os deixa presos por 3 dias lá no Egito, depois ele os liberta, manda de volta, mas aí ele faz com que um dos irmãos fique lá, para que eles possam voltar trazendo Benjamim, com o argumento de que assim ele teria convicção de que eles estariam falando a verdade para eles. Eles voltam levando as coisas, José manda botar de volta o dinheiro que eles tinham pago, os alimentos, né, os mantimentos que eles haviam comprado, nos sacos, né, com os mantimentos. Quando eles chegam de volta lá em Canaã, eles veem que o dinheiro está de volta com eles, eles ficam apavorados, mas a situação é aquela. E aí eles informam para Jacó, né, ou para Israel, que um dos irmãos ficaram presos lá, né, para que o Benjamim pudesse ser levado de volta, e assim ele pudesse reconhecer que eles não eram espiões, e ele libertaria então o irmão que ficou lá, que era o Simeão, e mandaria o Benjamim de volta também. Mas o Jacó, ele não aceitou isso de jeito nenhum, ele já tomou por certo que ele havia perdido José, e que nessa altura do campeonato o Simeão também já devia estar morto, e ele não ia enviar o filho dele, Benjamim, o filho amado dele, de volta com eles, porque ele ia perder também o filho, e eles estavam fazendo com que assim ele descesse na mais terrível aflição para o Sheol, para a sepultura. E aí então eles não têm mais o que argumentar e eles ficam. Só que o capítulo 43 diz assim: a fome continuava assolando toda a terra, assim quando a família de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinham sido trazido do Egito, Jacó ordenou aos filhos retornarem às terras do Egito e comprarem um pouco mais de víveres para nossas casas. Ou seja, Jacó não concordou com que eles voltassem levando Benjamim, mas enquanto tinha lá os recursos, né, que eles compraram do Egito, as coisas estavam tranquilas. Mas aí a comida acabou, e quando a comida acabou, Jacó agora se vê obrigado novamente a conseguir mais alimento para eles, porque senão eles iriam morrer de fome, pois a fome continuava assolando toda a terra, e ela ainda continuaria por 2 anos. A visão o sonho de Faraó lá mostrava que eram 3 anos de grande fome sobre a terra. Aí quando Jacó manda eles voltarem de novo, os irmãos então eles vão contrapor o pai, né? Eles vão dizer para ele: não, nós não vamos voltar porque você não deixa o Benjamim com a gente, e aquele homem poderoso, aquele governador, disse que a gente só entraria na presença dele se a gente levasse o Benjamim para provar que a gente não estava mentindo, a gente estava falando a verdade. E aí o Jacó fica muito bravo com eles, fala: por que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês foram falar que vocês tinham mais um irmão e tudo mais? E aí os irmãos passaram para o pai a versão deles daquilo que havia acontecido com eles no palácio. No verso 7 diz que eles justificaram: o homem indagou sobre nós, a nossa família, questionando: vosso pai ainda vive? Tendes um irmão? E nós tão somente respondemos às suas perguntas. Como poderíamos adivinhar que haveria de nos exigir: trazei, pois, o vosso irmão? Então essa é a versão que eles apresentam para Jacó, se defendendo, porque Jacó disse que eles não tinham nada que caguetar, dar com a língua nos dentes, dizendo que eles tinham mais um irmão. E eles dizem que eles falam isso porque eles são questionados pelo governador. No entanto, quando a gente vai para o capítulo 42, não é bem isso que o texto bíblico mostra para a gente em relação à conversa que o José teve com eles. Então essa é a versão deles. Vamos voltar lá um pouquinho no 42. 42, assim José reconheceu seus irmãos, verso 8, todavia eles não reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles e questionou: vós sois espiões, e para verificar onde nossa terra está desprotegida que viesse. Prontamente eles replicaram: não, meu senhor, teus criados vieram tão somente para comprar mantimentos, somos todos filhos. Veja, não foi José que perguntou. Na narrativa aqui da conversa deles com José, foram eles que falaram: somos todos filhos de um mesmo pai,
somos sinceros, teus servos não são espiões. Entretanto José insistiu, não acredito, foi para ver os pontos vulneráveis da terra que aqui viestes. E aí no verso 13 do 42 diz assim: eles justificaram, teus servos eram 12 irmãos, nós somos filhos de um mesmo homem na terra de Canaã, o mais novo até agora está agora com nosso pai, e há um que não mais existe. Então, na conversa que eles tiveram com José, não foi José que fez pergunta nenhuma para eles, mas aqui eles estão lá tentando se justificar diante de José, e aqui eles estão tentando se justificar diante de Jacó. E quando eles tentam se justificar diante de Jacó, a história que eles contam é outra. O homem indagou sobre nós, a nossa família, questionando: vosso pai ainda vive, tendes um irmão, e nós tão somente respondemos às suas perguntas, como poderíamos adivinhar que haveria de nos exigir: trazei, pois, esse vosso irmão. E aí então, aqui vamos fazer uma consideração aqui, de novo, né, nós estamos vendo aqui, mais uma vez, as escrituras mostrando para a gente que essas pessoas que nós vemos no Antigo Testamento, elas revelam para nós a vida de seres humanos como nós somos, e que vivem num mundo marcado por desencontros, por caos, por intempéries, né, por idiosincrasias, por posturas que são as posturas de seres humanos caídos, que estão vivendo num mundo caído, e que Deus está interagindo e se relacionando com eles, né? Muitas vezes a gente não faz isso aqui também. Quando a gente vai contar as coisas, a gente às vezes está numa determinada situação, a gente faz uma narrativa que não deixa de ser real, mas que não é bem aquilo que aconteceu. Então, o que eles estão fazendo aqui, se você for bem honesto, você vai ver que muitas vezes você já fez isso na sua vida também. Então, mais uma vez, a Bíblia está mostrando para a gente simplesmente que Deus ele está interagindo com gente como eu e você, gente como esses irmãos aqui de José, gente que está vivendo a sua vida e que tem as suas situações, né, as mais diversas, e Deus ele está inserido, e ele está agindo, né, no meio de toda a nossa realidade, toda a nossa história. Só que o fato é que eles precisavam, né, de alimento, e aí o Judá ele vai insistir com Israel, com seu pai, que ele os deixasse ir e os deixasse levar Benjamim, e que ele se comprometia em trazer Benjamim de volta, que se ele não fizesse isso, então ele carregaria a culpa, né, pela perda de Benjamim o resto da vida dele. E ele insiste muito com Jacó com relação a isso, porque se eles não fossem, eles não levassem Benjamim para conseguirem mais comida, e não apenas havia o risco de Benjamim morrer, mas de todos eles iriam morrer. Então a situação aqui é a seguinte: se a gente vai com Benjamim, a gente tem o risco dele morrer, é verdade, mas eu estou me comprometendo de trazê-lo de volta. Se a gente não for, mas se a gente for, a gente tem uma chance. Se a gente não for, então nós não temos chance nenhuma, porque todos nós vamos morrer aqui, vamos morrer de fome. O senhor, Benjamim, nós, nossos filhos, todo mundo. Então o Jacó ele fica aí no meio da cruz, né, e da espada, do fogo e da frigideira, e ele não tem muito o que fazer. Aí ele realmente acaba cedendo. O Judá inclusive diz para ele: olha, se o senhor não tivesse sido tão turrão, tão teimoso, a gente teria já ido, já teria voltado e estaria tudo resolvido, mas o senhor insistiu em não querer deixar a gente ir, né? E aí quando a gente está numa situação de dificuldade, uma situação de desespero, muitas vezes a gente é obrigado, né, a tomar um posicionamento. E é o que Jacó faz aqui. E ele fala para eles então irem, e aí só que ele estabelece uma estratégia. Ele fala, Jacó voltando a ser Jacó, né? Ele fala para eles pegarem o dinheiro que havia sido devolvido, levar de volta, levar mais dinheiro, levar um monte de presente, né, para dar para aquele homem poderoso, e assim ver se amansava, né, o governador do Egito. Então mais uma vez aqui você vai ver que Jacó, aquele Jacó, né, que morreu lá atrás, ele dá uma ressuscitadinha aqui, né? Mais uma vez ele continua mostrando que ele está vivo. Isso é assim com a gente também, ou não é?
a gente anda com Jesus, a gente tem uma nova vida com Ele, nós queremos fazer a vontade dEle, mas de repente algo acontece em nós, surge algo na nossa mente, nós falamos alguma coisa, nós agimos de uma maneira que nós pensávamos que isso já não estava mais fazendo parte da nossa vida, não é mesmo? Seja honesto. Isso está sendo mostrado aqui. E Deus, Ele não muda o relacionamento dele com a gente por conta disso. Ele não mudou o relacionamento dele com Israel, com Jacó por conta disso. As Escrituras nos dizem que Jesus, Ele se compadece de nós. As Escrituras dizem que Deus sabe a nossa consistência, que não passamos de pó, né? Então muitas vezes a gente tem uma visão e uma noção de Deus como alguém que está esperando uma falha da gente para poder então dar uma martelada na cabeça da gente, né? Para poder jogar um raio em nós, para poder nos castigar. Essa é a visão que muitas vezes nós carregamos de Deus, o que foi passado de Deus para a gente, mas não é isso que as Escrituras mostram para a gente. Quando Deus, nas Escrituras, Ele corrige, quando Ele julga, quando Ele... É porque Ele já andou muito, mas muito para mudar as pessoas, e essas pessoas resistiram completamente à mudança dele, e como Ele ama muito, Ele sabe que tem que mudar, aí então Ele vai usar um processo de juízo, mas antes Deus faz, ele não faz, e mesmo quando Ele usa o juízo, assim que as pessoas se arrependem, Ele já muda a postura dele. Então a gente definitivamente tem que tirar da cabeça da gente essa visão de que Deus, Ele está esperando a gente errar, a gente falhar para Ele não nos castigar. Isso não acontece aqui. Mas por outro lado, você vai ver aí também que se existe esse lado do Jacó antigo que morreu, mas que ainda, né, dá os seus suspiros, né, dentro do novo Jacó, que é Israel, a presença de Deus, né, esse novo Jacó, essa nova vida, né, que Jacó recebeu quando ele recebe o nome de Israel, é latente, né, e ela se manifesta também, mesmo quando surge, né, esses desvaneios da antiga natureza de Jacó. E a gente vê isso no verso 14, quando ele diz assim, que El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, vos faça encontrar misericórdia junto desse homem poderoso, e que ele vos permita trazer vosso outro irmão e Benjamim de volta para casa. Quanto a mim, que eu perca meus filhos, se devo perder. Então veja, por um lado a gente vê Jacó querendo usar da sua velha estratégia, né, de enganadora, de bajuladora, aquela velha estratégia de achar que ele conseguiria com os presentes deles, né, com a sutileza dele, ter controle sobre o que estava acontecendo. Por outro lado, a gente vê no verso 14 Israel se manifestando e ele dizendo, ao mesmo tempo que ele traça aquela estratégia, ele dizendo, olha, mas que Deus esteja no controle disso, né? O antigo Jacó, ele não evocaria Deus nisso, ele teria plena convicção e confiança de que a estratégia dele, a sabedoria dele, a esperteza dele seria capaz de ajudá-lo. Mas esse novo Jacó, esse Israel, embora ele tenha aí ainda esses lampejos, né, da sua velha vida, ele carrega no seu coração essa consciência da presença de Deus, do compromisso de Deus e da confiança que ele precisa ter em Deus, não é? Então ele evoca isso aí. Então eles saem de viagem, eles retornam ao Egito, e quando eles retornam ao Egito, eles são apresentados então a José. Lembre-se que eles não sabem que José é José, e quando José vê que Benjamim ele está com eles, né, ele manda fazer um banquete, um almoço, e diz que é para esses, diz ao seu capataz, ao seu servo, que era para esses 11 homens que estavam lá, que haviam procurado para comprar aqueles alimentos, fossem comer com ele. E aí eles são então intimados a estarem na presença de José, e eles consequentemente ficam temerosos. Por que esse homem, esse governador, quer nos levar à casa dele, né? Tem alguma coisa aí. Bom, quando a gente deve, né, alguma coisa, quando a gente sabe que nossas atitudes não são íntegras, né? Quando a gente sabe que a gente
tem coisas que a gente precisa ficar escondendo, a gente sempre fica receoso quando nós somos colocados diante de circunstâncias ou situações que possam trazer à tona aquilo que a gente está procurando esconder. O que eles estavam procurando esconder aqui? Que eles levaram o dinheiro de volta, né? Eles não entenderam, eles não pegaram aquele dinheiro de volta, mas eles não entenderam como é que o dinheiro tinha voltado, e agora eles estão achando que eles vão ser levados lá na casa de José, do governador do Egito, porque ele descobriu que o dinheiro que eles haviam pago, eles estavam com ele de volta. Olha só o verso 18. Os irmãos de José muito se amedrontaram, porquanto estavam sendo conduzidos à casa do poderoso do Egito, e comentaram entre si: certamente é por causa do dinheiro que voltou em nossas sacas de trigo na primeira vez. Ele vai atacar-nos, subjugar-nos, tomar de nós os nossos escravos, jumentos e toda a bagagem que trouxemos. Então eles imaginam que a ida deles lá na casa é uma armadilha, e que eles na verdade seriam agora castigados ou destruídos, né, pelo governador do Egito, né? E aí eles tentam então explicar para o governante lá, né, que estava a serviço de José, que estava levando eles de volta, que eles tinham trazido o dinheiro que eles pagaram anteriormente, porque esse dinheiro tinha aparecido nas sacas deles, e eles viram isso só quando chegaram na casa deles e não entenderam o que tinha acontecido. Então eles estavam trazendo esse dinheiro de volta para devolver, e estavam trazendo mais dinheiro. Então eles estão seguindo a estratégia de Jacó. Mas aí o servo administrador lá de José, ele fala para ele: eu sei lá o que aconteceu, isso aí é coisa do Deus de vocês aí, foi Deus que presenteou vocês, porque o dinheiro de vocês chegou na minha mão. Então ele devia estar, né, sob a orientação de José para dar essa resposta. Eles foram lá e entraram, eles almoçaram então com José, comeram com ele, e aí José viu lá, né, o Benjamim, conversou um pouco mais com eles. Aí ele pergunta se aquele é o irmão caçula, né, de quem eles falassem, e aí ele dirige uma palavra de bênção para Benjamim. Isso está lá no verso 29, erguendo os olhos, 43, 29, erguendo os olhos, José percebeu seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e indagou: este o vosso irmão caçula, de quem me falaste? E dirigiram-se a ele, proferiu: que Deus te conceda graça, meu filho. Então ele traz uma palavra de bênção sobre a vida de Benjamim, e aí eles comem, né, lá com ele, e quando eles terminam de comer, o José ordena então que o administrador, né, faça lá a venda para eles daquilo que eles vieram buscar, daquilo que eles desejavam, e mais uma vez José vai mandar colocar o dinheiro de volta no meio dos mantimentos. Olha só o capítulo 44. Depois José ordenou ao seu servo, administrador de sua casa: enche de mantimento as bagagens desses homens quando puderem carregar, e põe toda a prata de cada um na boca da sua saca. Então ele manda fazer a mesma coisa que ele tinha mandado fazer anteriormente, mas ele acrescenta uma nova ordem aqui. No verso 2 ele diz assim: depois deposita-me a taça de prata, na boca da saca de cereal do irmão mais moço, junto com o dinheiro pego pelo mantimento. E ele fez tudo exatamente de acordo com as ordens de José. E aí então eles vão embora, e logo que eles saem, o José manda o capataz com soldados atrás deles. Eles mal tinham acabado de sair da cidade, eles são parados, e aí o capataz vai dizer para eles aquilo que José mandou dizer, né, que como é que eles poderiam retribuir o bem com o mal, né, que José os havia recebido bem na casa deles, tudo mais, e que eles tinham, um deles tinha roubado a taça, né, de ouro que José tomava o vinho e fazia as suas adivinhações. Então você vê que o que está acontecendo aqui é que José, ele monta, né, uma estratégia, ele monta uma armadilha, uma forma de fazer com que o Benjamim, que era o seu irmão mais novo, permanecesse com ele. Na verdade, ele queria que o Benjamim ficasse com ele. Toda essa estratégia de manter lá um irmão, manda trazer Benjamim, é porque ele queria que Benjamim permanecesse ali com ele. E aí então ele monta, né, toda essa estratégia aí. Só que agora
a postura de Judá, ela é uma postura diferente. Ele havia se comprometido lá com Jacó, né? Ele havia visto, né, o sofrimento do seu pai com o anúncio, o falso anúncio que eles fizeram da morte de José. E aí quando o José, né, que eles não sabem que é José, diz que aquele com quem estava a taça permaneceria como escravo dele no Egito, o Judá intervém e ele vai então fazer toda uma argumentação com ele, dizendo: olha, nós viemos aqui a primeira vez, o senhor quis saber quem que nós éramos, nós falamos para o senhor, dissemos que nós tínhamos um pai, dissemos que nós éramos todos filhos desse mesmo pai, que nós tínhamos um irmão mais novo que ficou lá, o senhor ficou com um irmão nosso aqui, mandou trazer esse irmão mais novo, o nosso pai não queria deixar ele vir de jeito nenhum, por isso que a gente não voltou imediatamente, mas como acabou o alimento lá pra gente, a gente conseguiu convencer meu pai de deixar trazer o irmão mais novo, mas eu me comprometi de levá-lo de volta, porque o meu pai está muito velho, a alma dele, o coração dele é muito apegado a esse menino, e se eu não levar ele de volta, se nós chegarmos lá sem ele, certamente nosso pai vai morrer de desgosto. Então, por favor, não faça isso. Tenha compaixão do nosso pai, tenha compaixão da gente. Eu me coloco como escravo do Senhor no lugar do meu irmão mais novo. Deixa ele embora, eu fico como escravo no lugar dele. Olha lá, 44, 33. Agora aceita que teu servo fique como escravo do meu Senhor no lugar do rapaz, e que este volte com seus irmãos. E aí então ele diz: como poderia eu retornar à casa de meu pai sem ter comigo o jovem? Não quero ver a terrível infelicidade que se abaterá sobre o meu pai. E aí a gente começa o capítulo 45, por isso que eu falei que não tinha jeito, a gente tinha que trabalhar todos esses capítulos juntos, que vai mostrar pra gente então essa situação toda quebrando o coração de José, né? Até esse momento José, ele está com o coração dele dividido. Por um lado, ele vê os irmãos dele ali, ele sabe o que eles fizeram com ele tem uma certa indisposição para com eles, mas ele tem um apego e um amor especial por Benjamim. De alguma maneira ele quer ficar com Benjamim, ele não se importa muito se os outros irmãos não saibam quem ele é, mas por outro lado, ele tem o coração dele tocado de ternura também por todos os seus irmãos e pelo seu pai. E diante dessa manifestação de Judá, então o coração de José se quebra de vez. E aí nós vamos ver algo maravilhoso no que diz respeito à redenção, né? A operação da redenção na nossa vida, na nossa história. A operação da redenção na história de José. Veja, José, quando tem Manassés, a postura dele, a decisão dele deixa para lá, eu não quero mais saber do meu passado, eu não quero mais saber da família do meu pai, eu não quero mais saber dos meus irmãos, eu vou começar uma nova vida aqui como se nada disso tivesse acontecido. Mas aí Deus permite essa fome enorme na terra para que através disso ele reaproxime a família de Jacó, os irmãos de José, e use José, né, para suprir a necessidade de todo mundo, mas também essa situação ela propicia uma reaproximação de José dos seus irmãos. E o capítulo 45 começa assim, eu vou ler agora os próximos 8 versículos, ok? Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter e na presença de todos os homens de seu séquito, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio de Faraó. José declarou a seus irmãos: eu sou José. Então agora ele se revela, né? Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiram pronunciar resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao vê-lo. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram, e esclareceu: eu sou José, vosso irmão que vendeste para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita.
Deus enviou-me diante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandaste para o Egito, mas sim Deus, e ele me se estabeleceu como Aba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Então, já havia tido 2 anos de fome, conforme o sonho de faraó ainda faltavam 5 anos, né, de vacas magras, e José, ele agora se revela aqui aos irmãos, por causa dessa fala de Judá. Então a fala de Judá, a postura de quebrantamento de Judá, tentando preservar, né, o seu pai do sofrimento de perder Benjamim, faz com que José não consiga mais se ocultar, não consiga mais se esconder, e aí então ele resolve se revelar. E nessa revelação que José faz aos seus irmãos, a gente tem uma lição aqui maravilhosa sobre a redenção. Veja, nós temos 2 escolhas diante da nossa vida, diante da nossa história, diante dos acontecimentos que ocorrem conosco. Uma é a escolha de Manassés, aquela primeira escolha que José fez. A gente pode olhar para o nosso passado, olhar para as nossas situações e dizer assim, quer saber de uma coisa? Eu abro mão de tudo isso, eu não quero mais saber da minha família, eu não quero mais saber da minha igreja, eu não quero mais saber dos meus amigos, eu não quero mais saber disso ou daquilo, isso ficou para trás, eu vou tocar minha vida para frente, como se nada disso existisse. A outra opção que nós temos é a opção da redenção, é essa que José toma agora. Veja, quando José se revela a eles, José, como ele caminhava com Deus, como ele andava com Deus, certamente o Espírito de Deus foi mostrando para José e foi construindo na vida de José essa consciência de que tudo que aconteceu com José fazia parte de um plano maior de Deus, e para que José pudesse ser um instrumento nas mãos de Deus para cooperar com a ação de Deus na história e preservar então a humanidade, preservar a sua casa, preservar a sua família. E aí José, ele tem uma mudança no foco, na maneira como ele vê a sua história. A redenção faz isso. A redenção não apaga a nossa história. A redenção não faz com que as coisas ruins que nos aconteceram, elas deixem de existir, porque nós somos. A redenção faz com que a gente olhe para essas coisas com outros olhos. A gente olhe para essas coisas com os olhos de Deus, com o olhar da missão de Deus, com a percepção de que Deus, graciosamente, soberanamente, providencialmente, esteve trabalhando o tempo todo na nossa história, o tempo todo na nossa vida, nos preparando para o momento que nós estamos vivendo. Então, quando nós experimentamos a redenção de Deus, a maneira que nós vemos a nossa história, a leitura que nós fazemos da nossa história muda. A gente passa a deixar de olhar para a nossa história na perspectiva da ótica da terra, e a gente passa a olhar a nossa história na perspectiva da ótica do céu. É isso que José faz. Algumas traduções, nesse diálogo de José com seus irmãos, a tradução diz que José fala para eles: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. O objetivo de vocês era um, mas Deus usou esse objetivo para uma outra razão. Aqui na minha tradução ele apresenta isso falando que Deus os enviou, né, à frente deles para poder guardá-los, preservá-los, né, para que ele pudesse ser instrumento nas mãos de Deus para a sobrevivência de toda a terra, que ele foi colocado de forma poderosa por Deus como Aba, como pai do próprio faraó, ele era o vizir, ele era o administrador de todo o Egito. E diz o texto que essa conversa de José com os seus irmãos não foi uma conversa racional, não foi uma conversa intelectual, foi uma conversa marcada pelas emoções, foi uma conversa, o texto diz que José chorou tão alto que os oficiais que ele mandou, os empregados egípcios, seus servos egípcios que ele mandou sair da sua presença, ouviram o choro dele, ouviram o que ele falou para os seus irmãos, e foram contar para o faraó.
Isso aqui é um outro ponto que eu quero considerar com vocês, né? Às vezes a gente tem muito problema com as nossas emoções, como se a razão, o intelecto, né, fosse algo que Deus criou, mas as nossas emoções não. Isso não é verdade, ok? A Bíblia é repleta de falas, de interações carregadas de emoção. Nós somos seres emocionais, emotivos, porque Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança, e Deus tem emoções. E Deus não tem nenhum problema com as nossas emoções. E essa conversa aqui de José com os seus irmãos é uma conversa marcada pela emoção, marcada pelo choro, marcada por beijos, marcada por abraços, né? José se revelando a eles se juntando, abraçando, né? José, olha lá o verso 15, né? Em seguida ele cobriu de beijos todos os seus irmãos e abraçando-os expressava toda a sua emoção por meio de muitas lágrimas e gestos de carinho. Só depois de algum tempo os irmãos conseguiram conversar com ele, ou seja, a cena foi tão emotiva, né, que eles não conseguiam falar, sabe? Quando você está naquele momento assim, né, marcado tão forte pela emoção, tudo que você consegue é abraçar, beijar, chorar. Depois de muito tempo é que eles conseguiram, então, os irmãos conseguiram falar, pronunciar alguma coisa. E aí o texto diz que a notícia chega de que José havia reencontrado seus irmãos, né, seus parentes, chega até Faraó, e Faraó, com a sua corte, fica muito feliz com aquilo, porque veja a posição, né, de proeminência que José havia conquistado no Egito, né? E aí o Faraó diz para José oferecer o melhor para os seus irmãos, mandar carruagens para trazer o pai, os irmãos, as famílias, né, deles para a terra do Egito, que eles teriam lugar, né, numa boa terra do Egito, que o Faraó doaria para eles viverem naquele lugar, porque afinal de contas eles eram os familiares de José. Então isso aqui mostra que quando a gente tem uma vida de testemunho, né, efetivo do reino, a nossa vida pode impactar de tal maneira a vida de pessoas que estão ao nosso redor, que tem autoridade, né, que estende favor para outros, né, para outras pessoas, para os nossos filhos, para as nossas famílias, né, e etc. E aí o texto vai terminar dizendo que os irmãos, então, de José voltam e aí eles contam, né, eles não só levam, pensa nisso, né, que cena linda, que cena maravilhosa, né, o Jacó, né, ele estava com medo de perder Benjamim. Eles não só levam Benjamim de volta, como eles têm a boa notícia de que José não havia morrido, ele estava vivo, e na verdade aquele homem poderoso, aquele governante poderoso do Egito era o seu filho José. O verso 26 diz, então eles lhe anunciaram, José ainda vive, é ele quem governa toda a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou com o choque da notícia. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Não podia ser diferente, né? E aí ele vai acreditar, ele só acredita porque ele vê todos aqueles presentes, as carruagens que foram enviadas para levá-los, etc. Então ele termina dizendo, exclamando, basta. Né? O texto diz, Israel exclamou, basta. José, meu amado filho, ainda está vivo, que eu vá imediatamente vê-lo antes de morrer. E assim a gente fecha a nossa live de hoje. Eu vi aqui que várias pessoas escreveram, eu não sei o que eles escreveram, deixa eu dar uma passadinha por aqui para eu dar uma olhada antes de eu dar um tchau para vocês. Simone, bora continuar com as lives o ano que vem? Sim, pastor. Ok, Simone. Fabiana Guzmão, amém. Meu marido está tomando medicamento por estar com suspeita de Covid, passou muito mal na sexta-feira, mas está muito melhor agora. O exame só será feito na quarta. Obrigado pelas orações, pastor. Amém. Em nome de Jesus, que ele seja 100% restaurado. Lord Hills Network, welcome my brothers. Noêmia, olá Noêmia, bem-vinda. Olá Andréia, bem-vinda também. Olá Fernanda, tudo bom? Fala aí Vila, beleza cara? Que legal que você tá por aqui.
Leonardo, bem-vindo. Olá, Antônia, bem-vinda. Reverendo Giovanni, seja bem-vindo também. Olá, Carmen Silvia, bem-vinda. Simone José se mostra um pouco ardiloso, assim como o pai dele, Jacó. Pois é, filho de peixe. Glória a Deus por sua redenção. Amém. Amém. Maravilhosa a história de José. Deus é muito criativo. Aleluia. Aleluia mesmo. Olá, Ana Lu. Bem-vinda, mas você chegou na hora que a gente encerrou a live. Então, se você esteve conosco aqui nessa live pela primeira vez, eu quero dizer para você que ela é uma live de estudos bíblicos, o Eu, Você e a Bíblia. Ela acontece de segunda a sexta, sempre das 18 até por volta dessa hora aqui, ok? No máximo 19 horas. A gente está caminhando aí, estudando o livro de Gênesis, já estamos chegando no final dele, a gente deve terminá-lo nessa semana. Você é muito bem-vindo. Se você entrou e a live já estava acontecendo, logo que eu sair, ela fica aqui no meu feed de notícias, basta você acessar e você vai ter todo o conteúdo dela, tá bom? Vai divulgando aí para os seus contatos, seus amigos, Eu, Você e a Bíblia. A gente vai terminar o livro de Gênesis essa semana, depois nós vamos ter um recesso, e aí o pessoal está falando aí que a gente deve continuar, então a gente deve pensar aí no que a gente vai tratar no próximo ano. Antônio, Washington e Adore estão com Covid, orem por eles. Já orei aqui hoje, Antônia, você chegou, mais de 8 pessoas hoje aqui que estavam com Covid, eu não sabia do que eles especificamente estavam, mas certamente Deus sabia, então eles estão inclusos na nossa oração, ok? Vou continuar orando também. Deus abençoe todos vocês, tenham uma boa noite de sono, um bom descanso. Amanhã, 18 horas, nós estamos juntos aqui.